Fala galera, tranquilos? Então, atendendo alguns dos pedidos, vamos aqui dar um exemplo daquele último assunto que eu tratei, a redução da base de cálculo quando você tem a operação sujeita a ICMS substituição tributária, né? Só lembrando, né, citei aquele exemplo do benefício que nós temos aqui, quando o produto é fabricado com incentivo da nossa lei 2826, você tem uma redução da base de cálculo na saída da indústria e essa redução ela se reproduz, né? Ela vai se perpetuando aí ao longo da cadeia interna de circulação desse produto incentivado, fabricado aqui no Amazonas. Então, vamos aqui, né? Deixa eu tentar explicar isso com números. Só que até para ficar um pouco mais clara a situação, eu vou dar primeiro um exemplo em que você não tem a aplicação da redução da base de cálculo na substituição tributária. Na verdade, você não tem a operação com substituição tributária. Então pense aqui um exemplo simples, tá? Uma cadeia simples em que você tem uma indústria que fabrica o produto, vende para um atacado, que depois vende para um varejo e na sequência vende lá para o consumidor final. Tá? Vamos considerar aqui o exemplo da nossa lei 2826, em que você tem uma redução da base de cálculo de forma que a carga tributária corresponda a 7% do valor da operação. Então a indústria vende seu produto, fabricado com incentivo da lei 2826, para um comércio, para um atacadista, por R$ 10.000. Tá? E aí você tem o cálculo do ICMS devido nesta operação. Tá? Lembrando que como tem esse benefício de redução da base de cálculo, você vai reduzir a base. Como é que você reduz a base? Pega o valor cheio, né, o valor contábil, o valor da operação, no caso aqui 10 mil, e multiplica pelo resultado da divisão da carga efetiva pela carga nominal, ou seja, eu vou pagar 7, divido por quanto eu deveria pagar, 18, 7% dividido por 18%, o resultado disso, multiplico pelos 10 mil, vou encontrar aqui a base reduzida de 3.889. Sobre esta base reduzida, aplico a alíquota nominal do ICMS, né, 18%, você vai ter os R$ 700, que é exatamente 7% dos 10 mil, né, 7% do valor da operação. Na sequência, você tem o nosso atacadista vendendo este produto fabricado com incentivos aqui no Amazonas para um comércio varejista. E aí, como eu falei, né, esse benefício, essa redução de carga, ela se perpetua ao longo da cadeia interna. Então você tem aqui uma agregação, né, o atacadista comprou o produto por 10 mil, está revendendo por 15 mil, tá? E aí você tem o cálculo do ICMS devido nesta operação, nessa saída do comércio atacadista. A redução da base e o cálculo do ICMS, operação própria, o ICMS devido por quem está praticando a operação de saída, é aquele mesmo cálculo da saída da indústria, né? Você pega lá o valor de 15 mil, multiplica pelo resultado da divisão de 7, que é a carga efetiva, dividido por 18, que é a carga nominal. Você vai chegar na base reduzida de 5.833. Aplica sobre este valor o percentual correspondente à alíquota nominal, 18%, e você vai chegar no ICMS devido aí pelo comércio atacadista, operação própria, 1.050. É o valor que vai ser pago? Não, porque você tem o ICMS da etapa anterior, né, quando o atacadista adquiriu esse produto, R$ 700 de ICMS destacado, e aí nesse caso 700, né, só reforçando um detalhe também dessa operação com incentivos, né, o comércio quando recebe esse produto com a carga reduzida, ele não precisa estornar o crédito, né, na saída subsequente. Tá? E aí, efetivamente, o que você vai ter de ICMS pago nessa operação seria o resultado do ICMS devido ali pelo atacadista, por quem está praticando a operação de saída, deduzido, né, menos ali o imposto cobrado na entrada, quando da aquisição desse produto com incentivo. Então você repare que o ICMS sobre a agregação seria correspondente a R$ 350. E aí, na sequência, o nosso comércio varejista, ele vende este produto fabricado aqui no Amazonas com incentivo para o consumidor final, por R$ 20.000. Tá? E aí o que é que você tem? Também a aplicação da carga reduzida. Repare, o produto saiu da indústria com 7% de carga, foi para um comércio atacadista, na saída desse comércio atacadista também foi com uma redução para 7%, e na saída subsequente do varejista que adquiriu o atacadista, também vai ter a redução para 7% de carga, tá? Vai se perpetuando ao longo da cadeia interna. É uma forma de você ter ali esse produto com essa redução de carga, esse incentivo se perpetuando por toda, né, por toda a cadeia de comercialização dessa mercadoria, no caso desse produto incentivado. Então pega os 20 mil, reduz a base, 20 mil vezes 7 dividido por 18,
aplica sobre a base reduzida os 18% da alíquota nominal, então você vai ter aqui 7.778 vezes 18%, 1.400, sendo que na etapa anterior você teve lá 1.050 de imposto destacado, né, que vira crédito para o comércio, aqui o varejista, e quanto você tem de ICMS efetivamente cobrado nessa operação, né, o que você tem sobre a agregação, o valor agregado, R$ 350, tá? E aí, de forma um resumo aqui, né, da cobrança do imposto nessa cadeia simples aqui de comercialização de produto com incentivos aqui no estado do Amazonas. Você tem lá na saída da indústria. Claro que eu estou colocando aqui um exemplo hipotético que você não teve aquisição com crédito de imposto, tá? Isso aqui é só para simplificar o entendimento, tá? Então, lá na saída da indústria você teve imposto cobrado a R$ 700. Na saída do atacadista, o imposto lá com a agregação, o imposto cobrado sobre a agregação de R$ 350, que seria o imposto devido ali pelo comércio atacadista. E na saída do varejista, também o ICMS sobre agregado correspondente a 350, né, que seria o valor do imposto cobrado nessa saída do varejista. Somando tudo, você tem um ICMS total de 1.400 nessa cadeia, né, quanto seria pago ali pelos agentes que praticam a operação de circulação de mercadoria. E esse valor de 1.400 é o que você tem destacado lá na nota do consumidor final, né, você e eu, que suporta aí o ônus, né, o ônus dessa tributação. Ok? Então, isso aqui é um exemplo de como você tem essa redução de base se perpetuando ali ao longo da cadeia, sendo um produto incentivado, né, fabricado com incentivos da Lei 2826. Mas e se por um acaso você tivesse a cobrança do ICMS por substituição tributária? Aí, nesse caso, só lembrando, né, que a substituição tributária, você tem uma antecipação do imposto devido ao longo de toda a cadeia de circulação daquele produto, daquela mercadoria. Geralmente a indústria que atua ali como substituto tributário, mas pode também ser importador, ou mesmo o comércio, né? Então, pegando esse mesmo exemplo em que você tem um produto fabricado por uma indústria com incentivos da Lei 2826, é um bem de consumo final, né, só reforçando essa redução, esse incentivo de redução para bem de consumo final. Tá? Então, você tem uma indústria incentivada pela Lei 2826, fabricante de um bem de consumo final, sendo que esse produto está sujeito à substituição tributária. Aqui, trabalhando com os mesmos valores ali, saída da indústria, o produto por R$ 10.000, o cálculo do ICMS operação própria, ou seja, imposto devido pela saída ali da indústria, que a gente chama também de imposto normal, aquela redução que a gente viu agora há pouco, né? Pega o valor cheio, lá o valor contábil, valor da operação 10 mil, reduz a base, 7 dividido por 18, e aplica sobre essa base reduzida os 18%. Então, você tem lá os R$ 700 de ICMS. Só que, nesse caso, o produto está sujeito à subvenção tributária. Então, você vai ter lá a margem de valor agregado, né? Via de regra, a gente trabalha com a margem de valor agregado. E aí, como a gente viu, esse produto chega lá no final da cadeia por R$ 20.000. Então, você tem uma agregação de 100% partindo ali do valor da saída da indústria. Então, MVA de 100%, sei que o preço que chega lá no consumidor é de R$ 20.000, então tem uma agregação ali de 100% de R$ 10.000. Né? Aqui, ó, MVA R$ 10.000. Calcula a minha base de cálculo do ICMS-ST. E quando eu vou calcular essa base de cálculo, eu tenho que considerar a redução. Por quê? Porque quando chegar lá no consumidor final, sendo uma operação interna, também vai se beneficiar pela base reduzida. A gente viu agora há pouco, sai lá do atacadista com 7%, sai do varejista com 7%, chega até o consumidor final com 7%. Então, já que eu estou antecipando, no caso aqui da indústria, o valor do imposto devido ao longo dessa cadeia, e em toda essa cadeia eu tenho cobrança do imposto a 7%, em cima, né, de uma base reduzida, né, então eu vou ter que reduzir a base do ICMS também, cobrado por subvenção tributária. Então, eu pego ali, ó, os meus 10 mil da indústria, né, o valor de partida, acrescento a MVA, no caso aqui 10 mil, resultado 20 mil, e vou multiplicar pelo fator correspondente à redução da base. Aquele mesmo cálculo, 7 dividido por 18, carga efetiva, dividido pela carga nominal. Tá? Vou chegar na minha base de cálculo reduzida do ICMS-ST, 7.778. Aplico sobre essa base reduzida os 18%, tá? Aplico sobre 18%, aplico os 18%. Vou chegar nos 1.400 aqui, que seria o ICMS total devido ao longo da cadeia de comercialização, sendo que parte desse imposto vai ser pago por quem? Pela indústria, né, que é o ICMS operação própria. Então, vou reduzir a parcela que já vai ser paga pela indústria, os 700,
e tenho como ICMS-ST o resultado da subtração, né, de 1.400 menos 700. Né? Então, por isso que você tem lá o imposto à operação própria devido pela indústria e o ICMS-ST devido pelos demais agentes de comercialização, né, desse produto, só que a cobrança está sendo antecipada na saída da indústria, ok? E aí você tem aqui o nosso resumo. Na saída da indústria, você tem lá a cobrança do ICMS, operação própria, 700, e também a cobrança do ICMS, subvenção tributária, no valor de 700. Nas saídas subsequentes, nós estamos falando aqui de operações internas, você não vai ter mais ICMS destacado, não vai ter ICMS operação própria nem do atacado, nem do varejo, porque já foram, esse ICMS, esse imposto já foi cobrado antecipadamente na saída da indústria. Sério, o que é que você observa? 1.400, né? Somando lá o ICMS operação própria e o ICMS subvenção tributária, você vai ter os 1.400, que é exatamente o ICMS total, devido em cima da cadeia de comercialização desta mercadoria. É exatamente igual quando você tem a cobrança sem subvenção tributária. Por quê? Porque eu estou colocando aqui um exemplo com a margem de valor agregado, MVA, de 100%, que é o que mostrei no primeiro exemplo, quando você não tem a cobrança com subvenção tributária. Porque esse é o sentido da ST, né? É você antecipar o imposto. Por isso que essa MVA tem que ser calibrada, tentando lá verificar na ponta qual é, né, o valor de agregação, o percentual de agregação, a partir do valor praticado pelo substituto tributário, que no nosso caso aqui é a indústria. E lembrando que esses 1.400, né, serão suportados ali pelo consumidor final, porque apesar de não ter imposto destacado na saída do atacado, na saída do varejo, obviamente isso aí é considerado na hora que eles vão formar os seus preços de venda. Beleza, meninos e meninas? Então, espero que tenha ficado um pouco mais clara essa questão da cobrança da substituição tributária na saída da indústria que fabrica o produto com incentivos, quando você tem, né, esse produto sujeito ao regime de ST. Bacana? Então, espero que vocês tenham curtido aí. Vem na sequência com mais vídeos e lembrando, né, se você tiver alguma sugestão, algum assunto que queira que eu aborde aqui, vou ter o maior prazer de atendê-los. Bacana? Então é isso, gente. Fiquem na paz e tchau!